Olá, meus amados e queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste momento. Estou aqui para mais uma vez fazer uso da palavra de Deus. E eu sei que tem muitos irmãos, tem muitas irmãs, tem muitas pessoas que você quer tirar uma dúvida do seu coração. E hoje, o assunto hoje é pecado comer carne de porco? Ou é pecado comer aquelas carnes que lá no livro de Levítico, lá no Pentateuco, na lei de Moisés, foram proibidas? E hoje nós estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre esse assunto. E nós vamos começar falando no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, e no versículo de número 11, aqui o Senhor Jesus, ele fala o seguinte, que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então nós vemos, meus amados e queridos irmãos, Jesus dizendo que o que entra pela boca, ele estava se referindo às alimentações, não contamina o homem. Nós sabemos que lá no livro da lei, as pessoas que comiam certo tipo de carnes estavam contaminados. Por quê? Porque aquelas carnes eram consideradas imundas. Mas isso era no tempo da lei. Eu quero deixar bem claro que hoje nós não vivemos na lei de Moisés. Hoje nós vivemos na graça. E eu fico pensando o seguinte, se fosse pecado comer carne de porco, se fosse pecado comer outros tipos de carne, carnes essas que eram proibidas na lei de Moisés, por que nenhum apóstolo tocou nesse assunto? Por que nenhum apóstolo, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nenhum deles falaram nas suas cartas, nas suas epístolas, que era proibido comer esses tipos de carne? Você vê que eles pregaram contra tudo, contra adultério, contra prostituição, contra mentira, contra o roubo, contra a idolatria, contra a feitiçaria. Eles pregaram contra muita coisa, mas eles não pregaram contra comer esse tipo de coisa. E você vai me entender, no final dessa mensagem, você vai me entender que se fosse pecado comer carne de porco, por que Pedro não falou? Por que Paulo não falou? Por que João não falou? Por que nenhum dos apóstolos falaram? Por que nenhum dos apóstolos falaram? Então nós vemos, meus amados e queridos irmãos, aqui Jesus dizendo que o que contamina o homem não é o que entra na boca, não é as alimentações que você come, mas é aquilo que sai da sua boca. Porque tem muitas pessoas que têm a boca porca, a boca imunda.
E Jesus falou que aquilo que sai da boca vem do coração. Então não é pecado você comer, mas é pecado aquilo que você fala. Vamos dar uma passadinha no livro de Atos, capítulo 10, versículo 12 ao 14. Vamos ver o que está escrito em Atos, capítulo 10, no versículo 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então você vê que aqui Pedro, ele estava lá na casa do Simão Curtidor, e Deus então começou a dar para ele aquela visão. Ele teve aquele arrebatamento de sentidos, e ele viu aquele lençol atado pelas quatro pontas, e todos os animais dentro. E ele ouviu a voz que dizia: mata e come. E ele disse: Senhor, eu nunca comi coisa imunda. E Deus falou para ele: não faças comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Meu irmão, minha irmã, olha, eu sei que eu estou falando com pessoas agora que muitos já chegaram para você e disseram que você não pode comer carne de porco. Por que eu falo mais a carne de porco? Porque é a mais comum que a gente encontra no dia a dia. Porque, na verdade, lá no Velho Testamento, no livro da lei, você não podia comer peixes sem escama ou com escama, não sei. Você não podia comer animais animais, vários tipos de animais. Não podia comer, porque eram considerados imundos. Mas agora, na graça, na nova aliança, esses animais não são mais imundos. E, portanto, agora que nós não estamos mais na lei, então não é mais proibido comer esses animais. Eu repito, se fosse pecado, se fosse proibido, por que Paulo não falou? Por que Pedro não falou? Por que João não falou? Se eles falaram de tantas coisas que era pecado. Falaram de mentir, de roubar, de matar, de adulterar, de prostituir. Falaram de tudo. E se fosse pecado comer carne de porco, eles não iam falar? Pelo amor de Deus. Claro que eles iam falar. Vocês acham que se esse mandamento fosse tão importante, eles não iam falar? É claro que eles iam falar. Então eu estou aqui somente tirando a dúvida de algumas pessoas. Vamos ler agora Romanos capítulo 14 e o versículo 14. Aqui é muito importante. Romanos capítulo 14 e o versículo 14. Olha o que Paulo diz. Olha o que o apóstolo Paulo deixou escrito. Presta bastante atenção, porque é muito importante. Paulo aqui, ele diz o seguinte: eu sei, olha ele falando, eu sei, e estou certo no Senhor Jesus. Olha bem, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Então você vê que Paulo, aqui já naquela revelação da nova aliança, da graça, ele está dizendo que
eu sei e estou certo, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Irmão, tira isso da sua cabeça. Você que acha que é pecado comer carne de porco, comer peixe, tem pessoas que não bebem nem refrigerante, tem pessoas que não comem pimenta, tem pessoas que não tomam café. Mas o assunto aqui não é pimenta e nem café, o assunto aqui é carne. Então nós vemos que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aqueles que a têm por imunda. Então tem muitas pessoas que ele ainda quer viver segundo a lei mosaica. E para essas pessoas, essas carnes são imundas. Eles consideram essas carnes imundas. Então para eles é imunda. Mas para nós não. Para nós não é imunda. Para nós o porco não é imundo, o pato não é imundo, o peixe não é imundo. Para nós, tudo foi criado por Deus. E Deus não fez nada imundo, meu amigo. Deus, a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. Tudo que Deus fez era bom. Quando Deus quando Noé fez a arca, e Deus mandou que ele colocasse um casal de cada animal dentro da arca, Deus poderia falar com ele: coloca só os animais limpos e deixa os imundos de fora, para eles morrerem nas águas diluvianas. Mas não, Deus, ele é o criador de todos os animais. O mesmo Deus que criou o boi, que criou a vaca, que criou o cabrito, que criou o porco, que criou o peixe, tudo que Deus fez era bom, meu irmão. Tudo que Deus fez era bom. Não tem nada imundo mais. Não tem nada imundo. E nós vemos hoje muitas pessoas querendo ressuscitar a lei de Moisés. Tem muitas pessoas querendo ressuscitar uma coisa que já está enterrada. Por isso que Paulo escreveu dizendo que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Então alguém pode perguntar: na igreja de vocês comem carne de porco? Come peixe? Claro, com certeza. Com certeza. Porque não faças tu imundo o que Deus purificou. Vamos ler agora Timóteo capítulo 4, versículo 4. Eu sei que você vai aprender. Timóteo 4:4. Presta atenção. Porque toda criatura de Deus é boa. Toda criatura de Deus é boa. Todos os animais que Deus criou é boa, é bom para a nossa alimentação. E ele fala: e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ação de graça. Quer dizer, não há nada que rejeitar. Não há nada. Eu lembro que, certa feita, Paulo disse assim: olha, quando alguém convidar vocês para comer, comei de tudo o que puser na mesa. E outra vez ele diz assim, ó, comei de tudo o que se vende no açougue. Você pode pesquisar isso na Bíblia aí, ó. Pode pesquisar. Comei de tudo que se vende no açougue. Será que no açougue só vende carne de boi? Será que no açougue não vende carne de porco, não vende um pernil, não vende uma costelinha para você comer com polenta?
Hã? Comei de tudo que se vende no açougue. Meu irmão, pelo amor de Deus. Aí vem essas pessoas aí dizendo que são os guardadores da lei de Moisés, querendo dar uma de judeu. Querendo dar uma de judeu. Comei de tudo que se vende no açougue. O que vende no açougue, meu irmão? É remédio? O que vende no açougue? É roupa? Não, é carne, vários tipos de carne. Então comei de tudo o que se vende no açougue. Porque toda criatura de Deus é boa e nada há que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. E ele ainda fala mais ainda, ó, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Você ora para comer? Você dá graças a Deus quando você vai se alimentar? Então, a sua oração é tão poderosa que ela purifica até a sua alimentação. Até a sua alimentação é purificada pelo poder da oração. Ó, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, meu irmão, toda criatura de Deus é boa para você comer. Como é gostoso comer um pernil, uma costelinha de porco. Ah, tem gente que está até saindo água na boca agora de vontade de comer aquela costelinha de porco. Aquele peixinho frito com alface, com cebola, com tomate. Que delícia! Isso é bom! É maravilhoso, é para nós nos alimentar mesmo. O que entra pela boca não contamina, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Agora vamos ler Colossenses capítulo 2, 14 ao 16. Meu Deus, o estudo está ficando gostoso. Que estudo maravilhoso, Colossenses capítulo 2. E o versículo 14 ao 16, é somente 2 versículos. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Agora presta atenção no 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Por quê? Porque aquela cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ela foi tirada do meio de nós e cravada na cruz. Quer dizer, a lei foi crucificada com Cristo. E, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Quer dizer, Paulo está se referindo o que aqui, meu irmão? Comer o quê? Beber o quê? Ele estava se referindo àquelas coisas proibidas na lei de Moisés, lá no livro de Levítico, de Deuteronômio. Ele está se referindo àquelas coisas que a lei proibia. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Às vezes a pessoa quer julgar você. Você vai para o inferno, você está comendo carne de porco. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Você vai para o inferno, você bebe café. Tem pessoa que nem café não bebe, porque ele acha que é pecado. Tem pessoa que não toma refrigerante, não é verdade? E fica querendo condenar os outros que comem, que bebem. E Paulo está falando, ninguém vos julgue por causa disso. Se você está comendo, se você está bebendo, dá glória a Deus. Não é? Ninguém vos julgue. Agora presta atenção no versículo 20 e o 21.
Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como: não toque, não prove, não manuseeis. Quer dizer, se você está em Cristo, por que você vai ficar de novo debaixo dessas ordenanças de homens? Isso virou mandamento de homens. Isso virou doutrinas de homens. Não é verdade? Porque todas estas coisas perecem com o uso. Quer dizer, você come, meu irmão, você se alimenta dessas coisas, é o que ele está falando aqui, ó. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Quer dizer, eles ficam colocando essas leis, essas doutrinas, para satisfazer os seus próprios desejos, das suas carnes, dos seus pensamentos, inventando moda, inventando doutrinas, querendo ressuscitar uma coisa que já está morta. E nós vemos aqui Paulo falando: por que vos carregam ainda de ordenanças? E hoje tem muitos pastores, muitas igrejas que estão aí pregando. Eles abrem a Bíblia lá em Levítico, Deuteronômio, e ali eles falam aqui, ó, tá vendo, ó, a carne de porco é imunda. Abre lá em Isaías e outros lugares, não é? Querendo ressuscitar a lei de Moisés. Irmão, aquilo dali é lei de Moisés, irmão. Hoje nós vivemos na graça. E por que eles querem de novo colocar essas ordenanças em cima de você? Vamos ler agora Atos capítulo 15 e o versículo 5. Atos capítulo 15 e o versículo 5. Alguns da seita dos fariseus que tinham crido o quê? Crido no evangelho, na pregação ali dos apóstolos, alguns fariseus estavam se convertendo. Mas olha bem o que eles queriam fazer. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então vocês sabem que os fariseus, eles eram uns ferrenhos defensor da lei de Moisés. Eles não comiam carne de porco, não trabalhavam dia de sábado. Eles queriam viver pela lei de Moisés e eles queriam também que os discípulos guardassem a lei de Moisés. E aí, eles disseram que se eles não guardassem a lei de Moisés, eles não iam ser salvos. Aí juntou a igreja, reuniu os apóstolos para poder tratar esse assunto. E ali Pedro, a Bíblia diz que ele ali se levantou naquela assembleia e ele disse o seguinte: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Quer dizer, os gentios estavam sendo perturbados por essas doutrinas. Eles estavam sendo perturbados por essas doutrinas. Eles queriam que os gentios guardassem a lei de Moisés. Aí Pedro falou: gente, nós não podemos perturbar os gentios. Eles não são judeus. A lei foi dada para os judeus, os gentios. Eles não são obrigados a guardar a lei de Moisés. Eles não são obrigados a guardar os ritos mosaicos. Aquilo dali Moisés deu para os judeus. E por que nós vamos colocar sobre eles um jugo que nem nós e nem nossos pais puderam suportar?
falou que a lei de Moisés era um jugo pesado, que nem eles e nem os pais deles puderam suportar. Por isso que Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A lei de Moisés era um fardo pesado, mas o jugo de Jesus era suave e leve. E então ali, eles reuniram ali os apóstolos. Se você ler esse texto aí, você vai ver que ali eles chegaram à conclusão. E eles falaram o seguinte: que os gentios deveriam se abster das contaminações dos ídolos. Porque isso daí era normal, os gentios serem idólatras, adorar imagem, ídolos. Da prostituição também, que os gentios também não eram para viver na prostituição. Do que é sufocado e do sangue. Então você vê aqui que Pedro falou o seguinte: olha, vamos pregar para os gentios que eles não precisam guardar a lei mosaica, mas que é para eles sair da prostituição, das contaminações dos ídolos, do que é sufocado. Você sabe o que é carne sufocada? É aquela carne que você sufoca ela. Por exemplo, você vai matar uma galinha, você não pode torcer o pescoço dela. Você tem que derramar o sangue dela no chão. Você não pode sufocar a galinha, torcer o pescoço dela, ou colocar ela dentro de uma sacola, de uma bolsa, de um saco e matar ela sufocada. Porque a carne sufocada é pecado. E também comer sangue. Do que é sufocado e do sangue. Essas coisas aí vocês não devem comer. Carne sufocada e nem sangue. Por isso que o crente não pode comer sangue, chouriço, galinha ao molho pardo. Você sabia que galinha ao molho pardo é feito com sangue? E não pode comer galinha ao molho pardo, porque é feito com sangue. E nem carne sufocada. Ele falou: se os gentios fizerem isso aí, já tá bom demais. Tá bom demais. Porque os gentios, eles estavam ficando preocupados. Se você ler aqui, você vai ver que quando os fariseus falaram: vocês têm que guardar a lei de Moisés para ser salvo, eles ficaram em alvoroço. Eles ficaram preocupados. Meu Deus, nós temos que guardar a lei de Moisés. Nós temos que andar igual os judeus. Nós estamos perdidos. Aí, quando essa carta foi lida, a Bíblia diz que os gentios, eles se alegraram. Eles se regozijaram. Por quê? Porque aqui foi feita uma assembleia e nessa assembleia foi tratado que eles não precisavam guardar a lei de Moisés. Então aquela preocupação que eles estavam, ele acabou. E eles então glorificaram a Deus. E Pedro falou assim: olha, os gentios e nós também vamos ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Por isso é que a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Se você tem vontade de comer aquela costelinha de porco, aquele pernil, aquele peixinho gostoso, aquela Coca-Cola, irmão, que entra pela boca não contamina. Cuidado. Cuidado. Porque muitos querem ressuscitar uma coisa que já está morta, que já morreu. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Breve eu voltarei com outro ensinamento. E você já se inscreveu no meu canal? Você já se inscreveu nesse canal tão abençoado, que é o canal Paulo Nascimento e PDA?
Ainda não? Então se inscreva agora. Se inscreva agora. Eu sei que esse vídeo vai ter muitas visualizações. Vai ter muita. Então se inscreva no canal para que a mensagem de Deus seja propagada. Em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus estendeu a sua mão, Vamos ouvir esse hino? Muito bonito, na voz de Matos Nascimento. eu era pobre, mas ele se lembrou de mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.